Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação da palavra, meditação diária, onde nós vamos estar novamente com o Senhor, novamente mergulhando na palavra do Senhor, em tudo aquilo que Ele deseja falar para nós. Hoje, especificamente sábado, último dia da semana, neste caso, nos preparando para a segunda semana do tempo comum, finalizando a primeira semana do tempo comum, que nós possamos então mergulhar em tudo aquilo que Ele deseja nos dizer, que Ele deseja falar para nós. Por isso, rezemos juntos, pedindo a presença do Espírito Santo para que Ele venha abrir os nossos corações, para que Ele venha nos ajudar a estar totalmente imersos naquilo que Ele tem a nos dizer. Que o Senhor possa vir falar para nós tudo aquilo que for da sua santa vontade e que nós possamos estar realmente abertos. Peça ao Espírito Santo para que Ele te ajude a estar verdadeiramente aberto para a ação do Senhor, para tudo aquilo que Ele vai dizer, para que todas as coisas que forem ensinadas, que forem faladas, que forem meditadas, realmente venha fazer parte das nossas vidas, venha tomar conta dos nossos corações, venha nos ajudar a estar cada vez mais íntimo, cada vez mais próximo dEle. Peçamos então a presença do Espírito Santo, clamando, e peçamos também a presença da Santíssima Trindade junto de nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Venha, Espírito Santo, e toque minha mente, concedendo-me o entendimento, a sabedoria, a inteligência, o conhecimento e o discernimento, e todos os dons mentais que me são necessários para compreender a Tua Santa Palavra. Vem, Espírito Santo, e toque meus ouvidos para que eu possa ouvir Tua doce voz e escutar as palavras de vida eterna, aumentando em mim a fé e tudo que provém dela. Vem, Espírito Santo, e toque os meus olhos para que me sejam abertos os olhos espirituais da alma, permitindo que eu veja os Teus milagres, prodígios e sinais. Vem, Espírito Santo, e toque meu nariz, soprando em mim a vida, para que eu possa ser inspirado e para que assim eu possa sentir os perfumes do Santo Evangelho e os perfumes do Jardim de Deus. Venha, Espírito Santo, toque meus lábios para que me seja dada a dignidade de falar da Tua Santa Palavra, a fim de que eu pregue o Evangelho a todos os meus irmãos e irmãs por todo o mundo. Venha, Espírito Santo, e toque minhas mãos para que eu possa seguir firme, operando boas obras neste mundo, batizando as almas no fogo do Teu amor, para a construção do Teu reino. Vem, Espírito Santo, toque os meus pés, revestindo-os com sandálias que vão nos conduzir pelo caminho, com inesgotável retidão na jornada, rumo à salvação no céu. Vem, Espírito Santo, e toque meu coração, inflamando-me com Teu fogo abrasador e fazendo morada dentro de mim, para que eu seja a Tua casa, inteiramente Teu, guiado e movido tão somente por Ti. Vem, Espírito Santo, e toque minha alma, queimando-a inteiramente, para que ela seja purificada, lavada e incendiada pela Tua chama viva de amor misericordioso e santidade. Tudo isso clamo a Ti, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Possamos então meditar na palavra do Senhor, e hoje de modo muito especial, Santo Antão Abade, memória de Santo Antão. Que nós possamos então partir para a primeira leitura ainda no livro de Samuel e assim mergulharmos em todos os mistérios e tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 9, vai nos dizer o seguinte: Havia um homem em Benjamim, chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorate, filho de Áfia, um benjaminita, homem forte e valente. Ele tinha um filho chamado Saul, de boa apresentação. Entre os filhos de Israel não havia outro melhor do que ele. Dos ombros para cima sobressaía todo o povo. Ora, aconteceu que se perderam umas jumentas de Cis, pai de Saul. E Cis disse ao seu filho Saul: Toma contigo um dos criados, põe-te a caminho e vai procurar as jumentas. Eles atravessaram a montanha de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Passaram também pela região de Salim sem encontrar nada, e ainda pela terra de Benjamim sem resultado algum. Quando Samuel avistou Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem te falei. Ele reinará sobre o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na soleira da porta e disse-lhe: Peço-te que me informes onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: Sou eu mesmo o vidente. Sobe na minha frente ao santuário da colina. Hoje comereis comigo, e amanhã de manhã te deixarei partir,
depois de ter te revelado tudo o que tens no coração. Na manhã seguinte, Samuel tomou um pequeno frasco de azeite, derramou-o sobre a cabeça de Saul e beijou-o, dizendo: com isto o Senhor te ungiu como chefe do seu povo, Israel. Tu governarás o povo do Senhor e o livrarás das mãos de seus inimigos que estão ao seu redor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo de número 21 ou 20, dependendo da Bíblia. Responsório. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra, quanto exulta de alegria em vosso auxílio. O que sonhou seu coração lhe concedeste, não recusastes os pedidos de seus lábios. Com bênção generosa o preparastes, de ouro puro coroastes sua fronte. A vida ele pediu e vós lhe destes, longos dias, vida longa pelos séculos. É grande a sua glória em vosso auxílio, de esplendor e majestade o revestistes, transformastes o seu nome numa bênção e o cobristes de alegria em vossa face. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Avancemos então agora para o Evangelho do dia, Evangelho segundo São Marcos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa da casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra, salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, que possamos então meditarmos, mergulharmos nessa palavra. E assim como eu fiz essa semana, eu já fiz em uma das meditações desta semana, eu fiz essa relação, né? Eu comecei, na verdade, invertido, né? Comecei pelo Evangelho e fui para a leitura depois, mas eu queria inicialmente já acrescentar, já adiantar aqui, que a palavra de hoje, a meditação de hoje nos fala sobre algo muito interessante na vontade de Deus. Nos fala sobre como Deus vê o mais improvável possível. Ele vê pessoas improváveis, ele vê quem é improvável, ele vê quem muito provavelmente não vai ser olhado pelas outras pessoas ao redor. Jesus viu aquele homem ali. Da mesma forma como Deus viu Saul. Deus vê quem é improvável, Deus vê quem a maioria pode achar que não é para ser. Deus vê, Deus ouve, Deus vê, Deus sabe, Deus conhece, Deus perscruta, Deus enxerga muito além do que nós podemos e somos capazes de ver. Deus vê, Ele vê, e isso é algo muito importante, isso é algo essencial na caminhada com Deus. E mais do que isso, e aí, primeiramente, né? Deus vê, Deus está observando. E aí, em segundo passo, Deus chama, Deus escolhe, Deus atrai, Deus traz para perto, Deus faz com que se juntem a Ele aqueles que talvez sejam improváveis, os mais improváveis, o que a maioria das pessoas iria desprezar, a maioria daqueles que a população, a massa, né? O povo iria desprezar. Deus vai lá e resgata, traz para perto, reúne, junta. É isso que o Evangelho vai falar sobre, justamente isso, né? E nisso, nesse chamado, no trazer para perto,
Deus espera uma resposta de nós, e quando nós damos nosso sim, quando nós escolhemos, quando nós aceitamos, quando nós desejamos, quando nós concordamos em estar com Ele, Ele nos unge. Unge. Ele nos escolhe e nos torna eleitos. Ele nos unge. A unção também, nos fazendo lembrar sobre o nosso batismo, né? Ele nos faz parte da sua família. Quando nós dizemos nosso sim, quando nós aceitamos o seu chamado, Ele nos faz parte da festa dele, da família dele, de tudo aquilo que Ele está construindo. Esse é Deus. No caso, no Evangelho, nós temos um Deus, Jesus, que está justamente trazendo para perto, para a sua nova família, para a sua comunidade, para a sua vida, vivência, experiência, caminhada. Jesus está trazendo para perto mais alguém. Depois de Simão, depois de André, Jesus, depois de João, depois de Tiago maior, Jesus está trazendo agora Levi. Levi. E sim, Levi, o nome dele é Levi. O nome real, o nome realmente daquele lugar, né? O nome de batismo, digamos assim, o nome original de nascimento de Mateus. E isso é muito interessante, porque nós estamos aqui no Evangelho de Marcos, meus irmãos. No Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, quando Jesus faz o chamado do filho de Alfeu, é Levi que está escrito no Evangelho. É Levi que aparece aí no Evangelho de Marcos, é Levi que aparece no Evangelho de Lucas. E Levi, de modo muito interessante, muito intrigante, Levi significa unido, ligado, aquele que se junta, justamente o que nós estamos tratando aqui. Justamente o que nós estamos falando aqui, o que nós estamos pensando aqui. Levi, filho de Alfeu, né? Justamente aquele que se junta, aquele que era cobrador de impostos, que a maioria das pessoas, a maioria dos judeus daquela época, daquele lugar, daquela região, iria desprezar, porque ele estava até certo ponto traindo o seu povo por ser cobrador de impostos. E aí, lá estava ele, sendo visto por Jesus. Lá estava ele sendo chamado por Jesus. Lá estava ele sendo tratado como um desses que necessitavam de ajuda. Um desses doentes que precisavam de médico. Levi é chamado. E ele é aquele que se junta. Levi é aquele que se junta. Faz muito sentido que Marcos e Lucas queiram usar justamente o nome de nascimento de Mateus. Só que tem um detalhe. Mateus, inclusive no próprio Evangelho, né? Evangelho de São Mateus, quando Jesus vai fazer o chamado do cobrador de impostos, Mateus escreve Mateus. E Mateus significa dádiva de Deus, presente de Deus. E isso é algo muito interessante, porque se nós parar para pensar, qual é a diferença de Levi para Mateus? O olhar, a identidade, como você se identifica. Levi, naquele momento, ele estava se identificando como um cobrador de impostos, como alguém que aceitou trabalhar para os romanos para ter uma vida melhor. Mateus, dom de Deus, presente de Deus, uma identificação que ele passou a adotar, passou a usar, porque ele sabia, porque ele passou a entender que quem estava olhando para ele já não era mais os romanos, já não era mais o povo de Israel. Quem estava olhando para ele era o próprio Senhor, o próprio Deus. Nós costumamos dizer que São João, né, o discípulo amado, nos chama muita atenção a forma como São João ele escreve o evangelho dele, a forma como São João conduz as meditações, a escrita dele no evangelho, mas nós não nos aprofundamos até certo ponto para perceber que todos os discípulos passaram por um momento de intimidade com o Senhor ao ponto de se tornarem os apóstolos. Quando Simão é chamado, Simão precisava pagar um imposto absurdo até que aconteceu o milagre dos peixes. E aí Simão teve o nome trocado. Era uma nova vida, era uma nova criatura, não mais pescador de peixes verdadeiramente, mas pescador de almas, pescador de homens. Quando Mateus viu aquele fato acontecer, ou melhor, quando Levi, o cobrador de impostos, viu aquilo acontecer, diante de seus olhos, ele viu o que Simão passou, o que André passou, ele viu aquele milagre. Quando Levi
foi chamado por Jesus, o filho de Alfeu foi chamado por Jesus. Depois disso ele passou a entender que a vida dele já não era mais uma vida pagã, não era mais uma vida judaica, era uma vida verdadeiramente cristã. Ele passou a entender que ele não podia perder tempo com as coisas desse mundo, ele não podia perder tempo com coisas insignificantes, ele não podia perder tempo com coisas que não iriam levar a nada. Levi deixou de ser Levi, ou melhor, Levi, ele dá sentido ao significado do nome dele, ele dá sentido ao próprio nome, ele cumpre a missão dele no próprio nome. Levi é aquele que se junta, e ele se junta a Jesus. E Mateus é o nome que ele adota a partir do momento em que Jesus olha para ele de uma forma como ele nunca foi olhado. Jesus olha para ele de uma forma como ele nunca se imaginou ser visto, e esse mesmo Jesus faz isso com cada um de nós. Nesse momento ele com certeza está fazendo isso com você. Meu irmão, minha irmã, Jesus te olha de uma forma como nenhum outro vai olhar. Jesus olha para você como nenhuma outra pessoa vai olhar. Você está esperando os olhares de quem? Jesus vai te olhar da melhor forma possível. Jesus é o próprio amor, é o verbo de Deus. Jesus vai te olhar como nenhuma outra pessoa olha. Jesus olha para cada um de nós como nenhum outro neste mundo vai olhar. E ali, sentado na cadeira da coletoria, Levi entendeu que a primeira parte de sua vida era se juntar a Deus. E a partir do momento que ele começa a caminhar, ele deixa de ser Levi. Não, este não é mais o meu nome. Meu nome a partir de agora é Mateus. Mateus, presente de Deus. Imagina Jesus dizendo isso para São Mateus. Você não é Levi, você é Mateus. Você é um dom de Deus, você é um presente de Deus. Você é Mateus. É isso que você é. Matatiyahu. Matan Yaha. Matan Yavé. Você é um presente de Deus. Tenha sempre isso em você. Você é Mateus. E entendendo tudo isso, nós passamos a entender a profundidade da vida de Jesus no coração de São Mateus. Daniel, por que isso é tão importante? Porque, até certo ponto, é justamente sobre isso que o Evangelho está falando de modo geral, e isso também está ligado com a primeira leitura, né? O Salmo vai nos dizer que existe uma alegria do rei naquilo que o Senhor faz para ele. O rei se alegra no Senhor, né? Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. O rei se alegra com a força que vem de Deus. Imagina ali Mateus se alegrando imensamente com a força que Jesus exalava para ele, emanava para ele. E lembrando, Jesus ainda logo em seguida foi convidado para estar na casa de Mateus, na casa de Levi. E quantos por ali, vendo aquilo acontecer, começaram a julgar. Está escrito no Evangelho. Começaram a julgar. E eu te digo, quantos devem ter julgado também Saul, quando foi ungido por Samuel para ser o rei? Porque no início era muito fácil dizer que queriam um rei, né? Volte na meditação de ontem, por exemplo. É muito fácil de pedir para mudar as regras, pedir para mudar as normas, pedir para mudar a liderança, é muito fácil. Mas aceitar a nova liderança, aceitar o rei, aceitar realmente quem foi escolhido para estar ali, isso é muito complicado, isso é muito difícil. E às vezes até raro. Mateus, como cristão e chamado para ser discípulo do Senhor, não foi facilmente aceito na nova caminhada que ele estava tendo. Não foi facilmente aceito, com certeza. Nenhum dos discípulos foram, nenhum dos apóstolos foram. Como acreditar que Jesus era o Messias? Era algo completamente inimaginável naquele momento. Como o Nazareno, Jesus de Nazaré, pode ser o Messias? Como? Mas mesmo assim ele foi. Porque mais do que qualquer tipo de pensamento humano, Mateus alegrou-se na força, na intensidade das palavras de Jesus na sua vida. Ele alegrou-se e assim ele foi. Assim ele aceitou.
É interessante pensar também que nessa mudança de entendimento, nessa mudança de identidade, por que que Jesus come com os cobradores de impostos, com os pecadores? Porque da mesma forma como Jesus mudou a vida de Mateus, ele muda a identidade, ele faz todos mudarem de vida. Não mais cobrador de impostos, não mais um doente. Jesus é o próprio médico, Jesus é a própria salvação, Jesus é o próprio Senhor, que muda completamente a vida daqueles que são cobradores de impostos ou que fazem qualquer outra coisa que seja. Jesus é a salvação. Ele veio pelos doentes, ele é o médico. Ele veio por aqueles que mais necessitavam, ele é a própria cura. Jesus é este, Jesus é o Messias. Eu não tenho muito o que comentar em relação à primeira leitura particularmente, mas é algo muito interessante de pensar que, de forma completamente improvável, em uma situação completamente corriqueira, a primeira coisa que me veio à mente em relação à primeira leitura é justamente isso. Qual talvez seja a relação entre a primeira leitura e o Evangelho neste caso, e por que que o Salmo vem falar justamente sobre a alegria de um rei? Pensem junto comigo, meus irmãos e irmãs, você que está ouvindo neste momento. Saul estava em mais um dia despretensioso, mais um dia comum provavelmente na vida dele. Imagina você encontrar um profeta de Deus, imagina esse profeta olhar para você e dizer: você foi escolhido pelo Senhor. Imagina o profeta te ungir e dizer: a partir de hoje, tu és rei, tu és um dom de Deus, tu és dádiva, tu és ungido. Junte-se ao Deus de Israel. Ele te escolheu para fazer grandes coisas. Como não deve ter sido a alegria de Saul? Como não deve ter sido o espanto de Saul? Uma mudança completamente repentina depois de um dia completamente comum, de repente, de forma extraordinária. Algo novo, algo completamente inimaginável acontece, ele vai se tornar rei. Como deve ter sido aquilo? Que espanto. Para ele, talvez para os outros também, quando viram. Mas que espanto. Que diferente. Que extraordinário. Dentro do ordinário. O milagre de Deus, ele é muito assim, ele é repentino, a gente não sabe quando vai chegar, quando Deus vai fazer. Nós não sabemos, é no tempo dele. Mas no nosso ordinário, em mais um dia comum, muito provavelmente naquele momento em que menos esperamos, ele vai lá e faz o seu extraordinário acontecer. Porque esse é Deus. Porque o tempo dele não é o nosso. Ele gosta de nos surpreender. E qual não vai ser a nossa alegria? Qual não foi a alegria do rei? Qual não é a alegria de Mateus quando ele é chamado pelo Senhor, por Jesus, a fazer parte dos seus discípulos? Jesus olhando para ele, ungindo, escolhendo e dizendo: você, Mateus, você é um dom de Deus, você é uma dádiva. Você que está ouvindo agora, você é um dom de Deus, você é uma dádiva. E você foi escolhido e está sendo levantado para fazer coisas grandiosas neste mundo. É o próprio Deus que está te escolhendo. Esse foi Deus através de Samuel na vida de Saul. Esse foi Deus em Jesus Cristo, o próprio Senhor chamando Mateus. Este é Deus. Este é Deus. Em um dia completamente comum, mais um dia comum na vida de Mateus, que com certeza simplesmente acordou e foi pensando em todos os números que ele precisava contar como cobrador de impostos. Lá estava ele. Lá estava ele. E a prova de que ele se alegrou depois daquele chamado, e a prova daquela vida que foi alcançada e transformada, a prova disso é que ele faz uma festa. À mesa, ele chama Jesus para dentro de sua casa. E ele transforma. Interiormente, ele se transforma, melhor dizendo, interiormente e exteriormente. Não mais Levi, agora Mateus. Não mais apenas aquele que se junta, aquele que se une, mas verdadeiramente um dom de Deus. Você é um dom de Deus. Não esqueça disso. E Deus te escolheu para fazer grandes coisas, assim como Saul, assim como Samuel, assim como Mateus, Levi. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, que Deus nos ajude a ter forças suficientes para nos alegrarmos cada vez mais
naquilo que Ele nos proporciona e a lembrarmos dia após dia que nós fomos escolhidos, levantados para fazer grandes coisas em nome dEle. Aceitemos o nosso chamado com coragem e façamos a vontade de Jesus. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus seja derramada em vossos corações e até a próxima meditação.